Oi, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre como instalar um bagageiro numa bicicleta. O primeiro ponto que você tem que dar uma checada na sua bicicleta é se ela tem furação para bagageiro. Existem alguns furos aqui para você conseguir encaixar o parafuso na hora de instalar o bagageiro. Tem dois desse lado e dois do outro lado, que é para a gente conseguir encaixar as partes do bagageiro, tá ok? Antes de você sair atrás de um bagageiro, pensar sobre instalar um bagageiro, é interessante você dar uma olhada se sua bike possui a furação, porque se ela não tiver a furação, você vai ter que ou correr atrás de um lugar, de alguma oficina que faça a furação, porque esse serviço existe, ou você tem que correr atrás de um tipo de bagageiro que não precise de furação. Tem aqueles que você encaixa aqui no canote, né, que são aqueles bagageiros flutuantes, que eles até servem ao propósito, mas a carga que eles aguentam é bem inferior do que um bagageiro parafusado, normalmente estourando 9 quilos. E tem alguns bagageiros que eles simplesmente se encaixam aqui no triângulo da traseira da bicicleta, mas também eles não são tão firmes quanto um parafusado, ok? Então é interessante você dar uma olhada nisso antes de você correr atrás do seu bagageiro. Outra coisa, as pessoas às vezes também vão lá e instalam o bagageiro aqui no parafuso de onde tem a braçadeira do canote e aqui no eixo. É uma adaptação, é possível, eu fiz isso por muitos anos, mas o que acontece? Toda vez que você tiver que mexer na altura do selim ou se o pneu traseiro furar e você tiver que trocar, você vai experienciar muitos sentimentos ruins, porque pelo fato do bagageiro estar no seu eixo traseiro e na sua braçadeira de canote, essas duas funções que normalmente são simples vão se tornar extremamente difíceis, porque você vai ter que desinstalar tudo para ir mexer e depois instalar tudo novamente. Então eu vou aqui instalar um bagageiro partindo do pressuposto do mundo ideal, tá? Você tem um bagageiro aqui e o seu quadro é furado, ele tem a furação para bagageiro. Bom, esse aqui é um bagageiro clássico, simples, assim, que existe por aí. Ele tem uma regulagem para pneu de 26 a 29 polegadas e basicamente é isso. O que você vai precisar, basicamente, é o seu bagageiro, a sua bicicleta e 4 parafusos. Aqui no 4 eu tenho 4 M5 na minha mão e uma chave Allen de 4 milímetros, tá ok? Bom, primeiro você começa aqui vendo onde está o parafuso. Eu deixei aqui as hastes e alguns detalhes desse bagageiro um pouco frouxo para eu poder ajustar a posição do bagageiro corretamente depois dele instaladinho aqui. Seguindo sempre a orientação aqui direitinho de onde vão os parafusos, você precisa seguir a orientação, aquela lá, horário para fechar, anti-horário para abrir, tá ok? Bagageiro completamente instalado. Vou colocar a bike no chão. E agora eu vou fazer só o ajuste final. Como existe uma variedade muito diferente de tamanho de quadro para quadro, não é incomum você ter que fazer algumas adaptações no bagageiro, do tipo dar uma entortadinha em alguma haste, para ele, se você quiser deixar ele completamente reto. Esse aqui, por exemplo, eu teria que dar uma mini amassadinha nele para ele ficar completamente reto nessa bicicleta. Como é um bagageiro que eu uso muito, já faz muitos anos e coloco em várias bicicletas, eu costumo não fazer isso para ela não ficar marcada para um tipo de bicicleta só, tá? Instalar bagageiro é bastante simples. Primeiro você tem que ter noção se o seu quadro tem furação para bagageiro.
Se o seu bagageiro ele vai caber num quadro de aro 26, 700 ou 29, depende da sua bicicleta. E a última coisa que você tem que procurar na hora de procurar seu bagageiro seria para V-brake ou para freio a disco. O freio a disco, muitas vezes, ele precisa de um bagageiro específico que tem como se fosse uma gaiolinha aqui. Ele tem como... A haste ela não vem reta, ela faz uma curva para que ela possa passar pelo freio a disco, se for aquele que fica pro lado de fora, para ele não comprometer o funcionamento do componente. Na verdade, se você tiver um freio a disco para fora e comprar um bagageiro para bicicleta de freio V-brake que não foi pensado para isso, você simplesmente não vai conseguir instalar o seu bagageiro. Se você gostou desse vídeo, é só curtir. E se você está gostando dos nossos tutoriais, entrevistas e explicações, é só se inscrever no nosso canal. Toda sexta-feira a gente sobe um vídeo novo para vocês.